Questão 16, que diz o seguinte. O capítulo 4 do Regime Jurídico Único, que é a Lei 8.112, preconiza que o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições. Se você afanou o objeto da repartição, roubou, você pode ser preso, que é a esfera penal. Você pode ter que devolver o objeto ou o valor correspondente, que é a esfera civil, que é a indenização. Você pode ser demitido, que é responder a processo administrativo disciplinar, que é a esfera administrativa. Então você responde nas 3 esferas mesmo. Considerando tal preceito, marque a alternativa incorreta. A. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no exercício do cargo ou função. Isso está certo, pessoal? Espera aí. Isso está certo, galera. Eita, meu olho aqui. A responsabilidade civil, que é basicamente a indenização, é tanto por uma ação do servidor como por uma omissão. Tá bom? Então, a alternativa A está correta. Você estava lá dirigindo a viatura, levando algum documento para outro ponto aí da UFRJ, e aí você bateu no particular. Bom, vai ter que indenizar? Vai ter que indenizar. Envolve responsabilidade civil da administração do servidor. B. A responsabilidade administrativa do servidor não será afastada, mesmo em caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. Tá aí o nosso gabarito. Por quê? Porque o processo administrativo disciplinar ele é automaticamente arquivado quando no processo penal o servidor for absolvido, criminalmente, portanto, por negativo do fato ou negativo de autoria. Se ele no processo criminal provou que aquilo que estão acusando ele nunca aconteceu, disseram que ele desviou recursos públicos, ele comprovou que ele nunca desviou. Que foi o erro da contabilidade e tudo mais, que o recurso sempre esteve lá, nunca bateu na conta dele. Maravilha. Também caiu. Também é uma situação, vou botar aqui, caiu aqui o microfone, perdão. Tem um microfone em reserva aqui, caiu. É o seguinte, sim, responsabilidade penal, beleza, você provou que o fato nunca aconteceu. Se você prova que não foi você, que foi outra pessoa, por exemplo, você provou no processo penal que não foi você, foi o Joãozinho que matou o fulano, ou que desviou os recursos públicos. Automaticamente o teu processo, nesses 2 casos, ele é arquivado. Agora, se você é absolvido criminalmente por insuficiência de provas, aí não vai gerar o arquivamento do processo administrativo. Por quê? Você não provou que não foi você. Você não provou que não aconteceu. Simplesmente não há provas suficientes para te condenar. Entendeu? Essa é a questão. Maravilha? Galera, C, D e E obviamente estão certas, mas vamos lá. A responsabilidade civil é decorrente de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, que resulte, prejuízo aos cofres públicos ou a terceiros. Perfeito. D. A responsabilidade penal inclui os crimes e as contravenções atribuídos ao servidor nessa qualidade. Perfeito. Infração penal tem 2 tipos, 2 espécies. Crimes, também chamados de delitos, e contravenções, que são de menor potencial lesivo. E a alternativa é: as sanções penais, civis e administrativas são cumulativas, sendo independentes. São 3 processos independentes, cada um com o seu resultado. Essa é a regra. Exceção é que o penal, por absolvição, mediante negativo do fato de autoria, repercute na esfera administrativa, mas isso é exceção. A regra é que cada um tem o seu resultado. E as penalidades são cumulativas. Então você pode ser preso, ter que indenizar e ser demitido. Ah, já está preso, tadinho. Ai, libera ele do resto. Não, vai responder a tudo. Beleza? Questão 17 na tela aí pra gente. Diz o seguinte: considerando as proibições da Lei 8.112 e suas alterações, impõe ao servidor, suas alterações impostas ao servidor, né? Considerando as proibições que a Lei 8.112 e suas alterações impõem ao servidor, analise as afirmativas a seguir. 1. Isso aqui é uma questão cruel, muito cruel. Como era o Ézio, super Ézio. É vedado ao servidor participar de gerência ou administração de sociedade privada. De fato está certo, personificado ou não. Bem como exercer o comércio, a prática comercial. Ok, de fato o servidor não pode ser administrador nem gerente de empresa e nem exercer nenhum tipo de comércio.
salvo na condição, na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então ele pode ter ações, cotas, e comanditário é porque tem um formato de empresa no direito empresarial chamada empresa comandita por ações. Então isso ele pode ser investidor, ele não pode tocar o negócio. Continua. Tal proibição, porém, não se aplica aos casos de participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detém a participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços aos seus membros ou ainda quando ele estiver no gozo de licença para tratar de interesses particulares. Galera, eu vou te falar que isso tá certo, mas sabe o que acontece? O cara omitiu aqui, e isso aqui é uma pessoa que faz uma questão sem saber o que está falando. Aqui, ó, quando botou a União detém a participação, faltou aqui a expressão direta ou indiretamente. Eu, quando fiz essa questão, eu errei, tá? Porque não muda o contexto. Não muda. Você há de convir comigo que quando colocou lá direta ou indiretamente, ou simplesmente o examinador ele quis ser contundente. Ele quis falar assim, olha, participação direta ou indireta. O que é participação direta ou indireta, galera? Direta é a União efetivamente ter. Indireta é a União, através de uma outra empresa dela, ter participação nessa empresa. Aí é uma participação indireta, porque não é a União propriamente dita, só que a União é dono de uma empresa que tem participação societária de uma outra empresa. Então é uma participação indireta. Cara, quando ele bota isso lá, ele quer dizer que ele quer meio que ser óbvio. Olha, então são em ambos os casos, tá? É qualquer participação da União, direta ou indireta. Nesse contexto aqui, dizer que isso está errado, a meu ver, não está certo. Mas literalidade. Na literalidade, isso foi considerado errado. Fica a grande observação, e eu acho que também no contexto das alternativas ali dava para a gente chegar ao gabarito. 2. O servidor não pode atuar como procurador ou intermediário junto a instituições públicas, tá certo? Ele não pode funcionar como, por exemplo, representante do papai, da mamãe, em órgão público, salvo, exceto, quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau de cônjuge ou companheiro. Eu, por exemplo, na época atuante no serviço público, fui procurador da vovó. Meu avô faleceu e eu, mediante procuração, toquei a aposentadoria da minha avó. Veja que neste caso podia porque era benefício previdenciário. A minha avó ia receber uma pensão. Aí pode. Agora você não pode ser representante para tirar passaporte. Aí não. Porque você estaria atuando junto ao órgão público numa situação que realmente não é permitida. A regra é não poder. Só pode benefício assistencial previdenciário de cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau. Beleza? Terceiro, é vedado ao servidor praticar usura sob qualquer de suas formas. Espera aí que só aqui da minha tela rapidinho. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Voltou aqui. Opa. Ali, beleza, até o 2º grau. Voltando, 3. É vedado ao servidor praticar usura sob qualquer de suas formas. Proceder de forma desidiosa, utilizar pessoal ou recursos materiais da instituição em serviços ou atividades particulares. 3 proibições, todas que geram demissão, tá? É vedado ao servidor praticar usura, é a agiotagem, por exemplo. Proceder de forma desidiosa, é o preguiçosão. E utilizar pessoal ou recursos materiais da instituição em serviços ou atividades particulares, também é proibido. 4. É proibido ao servidor opor resistência, ainda que devidamente justificada. Opa, está errado. É proibido ele opor resistência injustificada, tá bom? Ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, bem como retirar de qualquer documento ou objeto da repartição, mesmo com a prévia anuência. Olha aqui, ó. Ainda que devidamente justificada está errado, e mesmo que com prévia anuência está errado. Por quê? Se houver prévia anuência, não é proibido. E se for justificado, não é proibido. Então ele não pode opor resistência injustificada. E ele não pode retirar qualquer documento ou objeto sem prévia anuência. Com prévia anuência está liberado. Logo, galera, a 4 a gente sabe que está errada. Então você automaticamente elimina essa e elimina essa. Beleza? Aí vamos lá. A gente sabe que a 2 também está certa. Então você eliminou essa aqui que só fala que a 3 está certa. Pode ser A ou C. Como eu te disse, eu errei essa questão no primeiro momento. E não viva a ilusão de que o professor não erra, não. A diferença entre eu e você é que quando eu erro essa questão aqui, eu olho e falo assim, cara,
que está faltando aqui? Não é possível, isso é um absurdo da banca. Aí eu olho, está faltando direto ou indiretamente aqui. Essa é a diferença. A gente identifica com mais facilidade. Mas assim, a gente também cai em pegadinha. A gente não é perfeito não, cara. A diferença é que eu sou mais treinado que você para isso. Mas eu também caio. É só uma questão cruel. O gabarito é C, mas assim, com inúmeras ressalvas. Eu, particularmente, acho que essa questão poderia ser passivo de recurso, claro, mas acho que a banca não anularia, porque na literalidade ela vai se respaldar que faltou a expressão direto ou indiretamente, ainda que você fale para o cara, mas não muda em nada. A ausência desse direto ou indiretamente não muda em nada. Enfim, o legislador quis dizer o óbvio. Uma questão de prova, dizer que a ausência do óbito torna a assertiva errada, eu discordo, mas enfim, fica aí. Questão 18. Analise a seguinte situação hipotética. Prudentina, servidora ocupante de cargo técnico-administrativo em educação da Universidade Federal de Mato Grosso, recebeu 2 advertências escritas de sua chefia imediata no mês passado, após ausentar-se do trabalho antes do fim do expediente, sem autorização. Essa semana, a chefia constatou nova ausência injustificada da servidora durante o expediente. De acordo com 8.112, a conduta da servidora é sujeita à penalidade de suspensão em razão da reincidência das faltas punidas com advertência. Sujeita a nova advertência, porque as faltas cometidas no mês passado não são contadas para fins de reincidência. Claro que são. C. Infração atípica, que deve ser relevado pela chefia. Então quer dizer que nova ausência é uma infração atípica? Nossa Senhora. Eliminada a C. D. Suscetível à penalidade de demissão por abandono de cargo. Aí forçou a barra. Gabarito só pode ser a alternativa A. Embora a questão tenha sido falha no enunciado. Porque quando tomou as 2 advertências ali, 2 advertências escritas no mês passado por ausentar-se do trabalho antes do fim do expediente, já deveria ter virado uma suspensão. Porque reincidência de advertência é suspensão. Tá bom? Não precisa esperar 3 não. 2 é reincidência. Reincidência é 1, 2. Ok? Então, embora o enunciado não tenha sido preciso, é sujeito à penalidade de suspensão? É, porque é reincidência. 3 vezes também é reincidência. 2 já é, 3 é até mais. Beleza? Questão 19. De acordo com a Lei 8.112/90, a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer aposentado ou não a contar da data. Vamos lá. Primeiro que a gente teve algumas alterações recentes sobre esse tema, tá? E eu já estou vendo ali que tem alternativa que foi correta até um tempo atrás, com a reforma da Previdência mudou. Vamos lá. A. Do óbito, quando requerido em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 18 ou em até 100 dias para os demais dependentes. Eu volto nessa depois porque tem uma outra falando sobre o prazo também que a gente fala delas juntas. B. Da decisão judicial na hipótese de morte presumida, é essa aí. O que é a morte presumida? O cidadão desapareceu, desapareceu. Aí, gente, passa um tempo e ele nada de aparecer. Né? O servidor, casado, a esposa está procurando, os filhos também, ele nada de aparecer. Chega um momento que se faz o quê? Olha, vamos dar ele como morto, porque assim, o cara sumiu tem anos, né? Mas quem é que tem competência para presumir a morte de alguém e decretar o cara como morto? O cartório? Não. O juiz. Então, gabarito alternativa B. Pode ser requerida a pensão a partir da decisão judicial no caso de morte presumida. O cara morreu, tá bom? Presumidamente por decisão judicial a partir daquela data. Você pode propor a pensão, beleza? Aí vem a alternativa C. Do óbito quando requerido em até 180 dias após o falecimento. Vamos lá. A pensão por morte, beleza? Será devida a contar da data do óbito, quando requerida em até 180 dias, ou seja, o cara morreu hoje. Se dentro de 180 dias, o menor de 18, que é o que diz aqui, não, o menor de 16, tá bom? O menor de 16, não é de 18, é de 16. Tá bom? 16. Ok? Se o cara morreu hoje e em 180 dias o menor de 16 anos pediu a pensão, beleza, vai ser concedido e ele vai receber desde o início. Tá bom? Ok. Ele será devido a contar da data do óbito. Maravilha.
E os em relação às demais dependentes? Corta na metade, não é 100, é 90. Tá bom? 90. Beleza? Ok. Qual o erro aqui da 100, então? 180 dias após o falecimento. Falou que é 180 para o menor de 16? Não. Falou que é 90 para os demais? Não. Então a C está errada. D. Da decisão judicial na hipótese de morte civil. Não é morte civil, é morte presumida. E a alternativa é essa aí que eu mencionei lá quando estava lendo o enunciado. Do óbito, de modo que a pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Então, aqui agora é o seguinte, a pensão ela será devida a contar da data do óbito se ela for requerida no prazo, né? De 180 ou 90, dependendo do caso. Se ela não for requerida dentro desse prazo, não tem mais essa parada de 5 anos, não. Antigamente falava a qualquer tempo. Agora, esse texto era o artigo 220, eu acho, 221, 219, uma coisa assim, da Lei 8.112, que foi modificado, tá bom? Mudaram as regras de pensão. Teve muita alteração nesse sentido, teve uma alteração de 2015, 2016, depois ainda teve reforma da Previdência, que mexeu no cenário de Previdência como um todo. Então, este texto aqui corresponde a um texto antigo. O texto atual hoje é desse prazo aí. 180 dias para o menor de 16, 90 para os demais casos, e a contar da decisão judicial a partir de morte presumida. Beleza, galera? Questão 20. Julgue os itens a seguir em verdadeiro e falso. A licença concedida dentro de 90 dias do término de outra de mesma espécie será considerada como prorrogação. Vamos lá, essa assertiva está errada, deixa eu sair aqui da tela para eu anotar aqui um esqueminha com você aqui embaixo. Pelo seguinte, vamos imaginar que você tirou uma licença, qualquer que seja a licença, tá? Licença de tratamento de saúde, tá? Você sofreu um acidente de carro, né? E aí tirou a licença para tratamento de saúde. Ficou durante 1 ano em casa cuidando, teve que fazer cirurgia e tudo mais. Quando você voltar, e aí o erro da questão aqui que não é 90, é 60. Quando você voltar, se dentro de 60 dias, então vamos imaginar aqui, 55 dias, você voltou a trabalhar aqui, tá? Nessa data. Se 55 dias depois você procura a administração e fala assim, administração, tá doendo de novo. Tô com dor de novo na coluna. O que o médico vai falar? Olha, essa tua dor na coluna tem relação com o teu acidente que gerou tua licença lá no início. Então, se você já tinha 1 ano de licença aqui, considerando que o prazo de licença para uma definição é de 2 anos, então você vai ter mais 1 ano. Por quê? Porque vai ser entendido como prorrogação esse segundo período aqui. Tem o primeiro período e o segundo período. Por que é prorrogação? Porque foi uma licença concedida dentro de 60 dias, não é 90, é 60, né? Do término de outra de mesma espécie. Tá bom? Essa é a lógica. Beleza? Isso aqui eu estou citando em relação ao tratamento de saúde, embora isso seja um dispositivo na Lei 8.112, que está lá no meio da lei, né? Onde não trata sobre essas licenças. Mas, enfim, você pode pensar aqui, por exemplo, na licença para o serviço militar, na licença, por exemplo, pode pensar qualquer uma aí, galera. Pode pensar licença de capacitação, tá? Licença para tratar de interesses particulares, não, ao invés da licença de tratamento de saúde, pode pensar em outras. Beleza, galera? Vamos voltar aqui agora, deixa eu aparecer de novo para vocês. Vamos continuar. 2. A promoção não interrompe o tempo de serviço, que é contado no novo posicionamento da carreira, a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Galera, item 2, absolutamente correto, tá? Então, assim, ó, se o cara é promovido, ela não vai interromper. Então, assim, você quando é promovido, você troca de cargo, sai do cargo A e vai para o cargo B. O que acontece nesse caso? Automaticamente, quando você faz essa troca, você não tem nenhuma interrupção do tempo de serviço. Então, por exemplo, você foi dormir na terça-feira sendo um servidor do cargo tal e acordou na quarta com a promoção. Não houve interrupção do tempo de serviço, continuou normal, entendeu? Continua correndo normalmente. Então, verdadeiro. 3. Readaptação ou retorno à atividade do servidor aposentado. Retorno do servidor aposentado não é readaptação, é chamado de reversão, a gente já falou sobre isso. Depois tem a assertiva 4, que diz que vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo com valor fixado em lei. Isso está correto. Então ficou errado, certo, ou falso, verdadeiro, gabarito D de dado ali embaixo. Beleza?
Meus amigos e amigas, voltei agora para trabalharmos as questões da Lei 8666/93, a Lei de Licitações e Contratos. Eu trago aqui para vocês, pessoal, a questão de número 21, que diz o seguinte, deixa eu ficar pequenininho aqui na tela para a gente trabalhar essa questão. Qual é o significado do princípio de isonomia dentro de um procedimento licitatório público? Bom, isonomia, pessoal, é sinônimo de igualdade, né? Então, quando a gente fala de isonomia numa licitação, a gente está invariavelmente tratando num dos grandes objetivos de uma licitação, que é a lógica de que em uma licitação nós temos uma conferência de igualdade de condições a todos aqueles que querem contratar com o poder público. Então, quem quiser contratar com o poder público tem essa possibilidade, né? Pois bem, então, vamos às alternativas. A. Esse princípio vincula os licitantes e a administração pública às regras estabelecidas nas normas e princípios em vigor. Veja, o que vincula a administração e os licitantes às normas e princípios em vigor é o princípio da legalidade. E o que vincula a administração ao edital, assim como os próprios licitantes ao edital, a chamada lei da licitação, que é o edital, né? Seria o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é um outro princípio. Convocatório. Beleza? B. Significa dar tratamento igual a todos os interessados. É condição essencial para garantir competição em todos os procedimentos licitatórios. Aí, meus amigos, a gente tem o nosso gabarito, com certeza. Essa aí foi uma questão tranquila. Mas vamos lá entender qual é o erro da C e da D? C. Esse princípio obriga a administração a observar nas decisões critérios e objetivos, critérios e objetivos previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo na condução do procedimento de licitação. Isso aqui é o princípio do julgamento objetivo, que visa afastar o subjetivismo. Exemplo clássico, né? A administração exige 1 ano de garantia no produto e, por exemplo, o tipo de licitação, critério de julgamento é de menor preço. Aí, o produto do Joãozinho é de menor preço, tá? Do que o do Zezinho, só que do Zezinho, enquanto o Joãozinho ofereceu 1 milhão, o Zezinho ofereceu 1.100.000. O Joãozinho deu 1 ano de garantia, o Zezinho deu 5. Tem muita gente que vai dizer que essa proposta é melhor, porque tem 5 anos de garantia, 100.000 a mais só, 10%, vale a pena. Cara, o julgamento não pode ser subjetivo. Então, se o do Joãozinho, os dois atenderam 1 ano de garantia, atenderam. Qual é o mais barato? Do Joãozinho, o Zezinho perdeu. Tudo bem? Alternativa D. Esse princípio significa que o administrador deve observar critérios objetivos definidos no ato convocatório para o julgamento da documentação das propostas. Bom, mesma coisa do de cima, julgamento objetivo. Beleza, galera? Vamos embora então para a questão de número 22, que diz o seguinte. O princípio onde a conduta dos licitantes e dos agentes públicos tem de ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa administração, denomina-se princípio da celeridade. Celeridade é velocidade. Princípio do julgamento objetivo, já vimos na questão anterior, não é? Princípio da razoabilidade. A razoabilidade é a ideia de que uma licitação ela deve ter critérios, ela deve ter exigências que não sejam desarrazoadas, que afastem os competidores. Aí seria, inclusive, a razoabilidade e também competitividade nesse exemplo. O gabarito, portanto, só pode ser a alternativa E. Gente, quando falou ali, ó, em conduta moral, ética, bons costumes, regras de boa administração, é claro que é princípio da moralidade e da probidade administrativa, que são essencialmente sinônimos, né? Estão repetidos lá, porque são 8 princípios expressos, lá no artigo 3º do 8666. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório, igualdade e probidade. Beleza? São os 8 expressos na 8666/93.
Só que existem princípios gerais da administração pública e outros que são implícitos, como o de sigilo das propostas, o princípio do informalismo ou do formalismo moderado, enfim, alguns outros. Vamos agora à questão 23, que diz sobre a 8666, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, nas entidades públicas, conforme as instituições privadas, quando acontece aquisições de bens, deve-se considerar os procedimentos estabelecidos na 8666. Rapaziada, nas entidades públicas, conforme as instituições privadas, instituição privada obrigada a licitar desde quando? Since when? Gostou? Verdadeiro poliflota. Ai, ai. A falta de maturidade é um problema. Isso aqui tá falso, galera. Por quê? Porque é claro que a iniciativa privada não é obrigada a isso, né? Como dizem por aí, não sou obrigada. Então, automaticamente, a gente já matou a alternativa D. Segundo, nas compras deverão ser observadas as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Perfeito, perfeito. Quando você compra, você tem que levar em consideração se você tem onde guardar e se onde você guarda não vai haver deterioração. É difícil essa palavra da minha boca, hein? Rapaz. Então, por exemplo, se é num local muito úmido e aquele produto no local úmido é deteriorado, se tem, por exemplo, problema de roedores e se deixar o produto lá vai estragar. Então, são alguns exemplos. Terceiro, alienação. É toda aquisição... Já para. Alienação é aquisição? Não. Alienação é saída. Tá? Sempre que você ouvir a expressão alienação, está falando de saída. Então não é aquisição remunerada de bens. É a saída de bens. É quando o poder público transfere um bem. Pode ser mediante doação, permuta, venda. Tanto faz. Mas é a saída de um bem. Logo, está errado. E a última alternativa, essa aqui está falsa então. A última assertiva. Compra é toda transferência de domínio de bens a terceiros. Galera, olha só. Compra é toda transferência de bens a terceiros. Isso é o que? Alienação. Né? Na verdade, os conceitos estão invertidos entre alienação e compra. A de cima é alienação e a de baixo... Desculpa, a de cima é compra e a de baixo é alienação. Então, galera, FV, FF, gabarito, alternativa E. É de Eggman. Meu filho, tá vendo? Me contou hoje 2 vezes já como é que é o filme do Sonic. Simbora. Questão 24. Segundo a Lei 8666/93, é correto afirmar que a margem de preferência para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras poderá ser estabelecida nos processos de licitação. Este é o gabarito, mas essa é daquelas questões... Você já viu que essa prova aqui, que eu peguei algumas questões, é a problemática, né? Porque esse é o gabarito, eu estou te dizendo que esse aqui é o gabarito, mas a banca deu esse aqui, ó. Que não está certo. Então, bom, agora, como eu já estou atento que o problema é essa banca aí, né? As questões são boas, eu acho até que a questão é boa, mas os caras botaram o gabarito todo errado. Eu confesso que eu peguei isso do banco de dados de um site muito confiável na internet, tá? Um dos principais sites, não, para mim, o melhor site de questões que tem no Brasil. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu não fui lá no site, nem da banca, nem do órgão, para verificar o gabarito. Então, pode ser que eles tenham cadastrado os gabaritos de maneira errada. É possível. No entanto, a gente está fazendo aqui as correções e está tranquilo. É que na hora que eu lancei o gabarito, eu sou obrigado a lançar o oficial. Mas é claro que eu faço aqui a ressalva de que o gabarito, ó, é a alternativa A. Por quê? Pode ter margem de preferência? Pode. De quanto é essa margem de preferência? De até 25%. O que isso quer dizer? Que o poder público ele pode pagar mais caro por determinado bem, determinado produto, porque ele está disposto, por exemplo, a estimular aquele mercado. Ele está disposto a privilegiar alguma prática. Por exemplo, ele pode pagar até 25% mais caro para produtos manufaturados, ou seja, produzidos, né, industrializados, e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Então, ó, você trabalha com madeira, comprovou lá que você derrubou a arvorezinha, plantou de volta a árvore para fazer reposição ao meio ambiente, etc. Pois é,
Comprovou isso? Beleza. Se comprovou isso, show de bola. Você atendeu as normas técnicas brasileiras. Eu estou disposto a pagar mais caro no teu produto do que no fulano que está oferecendo mais barato que você, mas não me diz de onde vem a madeira. Pode ser um cara que participou de algum tipo de abuso na floresta amazônica, né? Pode ser, então, enfim, a gente não sabe. Então, eu privilegio você. Essa é a ideia da margem de preferência. O gabarito, portanto, é a alternativa A. B. A alienação é a aquisição de bens por parte da administração? Chama em Money House. No, no, no. O que é alienação não é aquisição de bens, galera. Alienação é saída de bens. Isso aqui é compra, tá bom? Isso aqui é a compra de bens. C. As licitações para execução de obras não devem conter projeto básico, a fim de garantir o sigilo da fase interna? Errado. Pelo contrário, a execução de obras e de serviços deve ter sim um projeto básico, tá? Então esse não deve, aqui não sei porque eu escrevi projeto básico, já estava aqui, né? Então esse não deve estar errado, deve ter, tá bom? O que é o projeto básico? Aquele escopo inicial, né? O projeto arquitetônico, como é que é a execução e tudo mais. O projeto executivo que às vezes pode não existir, porque o projeto executivo fazer o exato levantamento, orçamento de tudo, o que eu vou usar, quantitativo de material e tudo mais. Isso não é necessário, dependendo do caso. Agora o projeto básico é. D, que foi o gabarito, mas está errado. As obras deverão ser executadas diretamente pela administração, sendo vedada a empreitada integral. Galera, as obras podem ser executadas pela administração ou por terceiros. É a chamada execução indireta. Aí você tem, por exemplo, a empreitada integral. Mas tem também a tarefa, a empreitada por preço unitário ou por preço global. Beleza? Então, erradaça a alternativa D. Com certeza não está correta. A exigência de documentação referente à habilitação jurídica da empresa concorrente é proibida para garantir isonomia, ou seja, a exigência de documentação referente à habilitação jurídica da empresa concorrente é proibida para garantir a isonomia? Como assim? Eu não vou exigir a habilitação da empresa para garantir... Que isso, galera? Não faz sentido nenhum isso aqui. Todos os licitantes têm que apresentar suas documentações e estarem devidamente habilitados. Então, gabarito, alternativa A, apesar da banca colocar como alternativa a D. Vamos lá, que é a banca problemática de novo, hein? Mas acho que nessa aí não deu erro, não. A Lei 866 de 93 determina uma série de procedimentos a serem obedecidos no que tange às licitações para execução de obras e para prestação de serviços, sem os quais as licitações não poderiam ocorrer. Considerando estes procedimentos, analise as afirmativas a seguir. 1. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório. Isso está certo, galera? Absolutamente correto. Falamos sobre isso na questão anterior. Então, a 1 está certa. 2. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. Ou ainda, quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Então, vamos lá. Isso está certo. Por quê? Não pode haver indução de marca, a não ser que seja tecnicamente justificável. Por exemplo, preciso comprar toner da marca tal, modelo tal, porque senão nem encaixa na impressora. Aí sim está justificado. Agora, quero comprar canetas, tem que ser BIC. Por quê? Se existem várias outras similares que têm a mesma qualidade, se bobear talvez sejam até melhores. Entendeu? Então você pode usar a BIC como referência. Você bota lá canetas, esferográficos, ok? Tipo BIC, ou igual ou de melhor qualidade. É obrigatório colocar essa expressão, ou igual ou de melhor qualidade. Beleza, galera? Então, gabarito dessa questão aí, por enquanto, 1 e 2 assertivas corretas. A essa altura do campeonato, só nos resta realmente saber se a 3 está certa. Por quê? 2 e 3 apenas está fora, 1 e 3 apenas está fora, 2 apenas está fora, ou é 1 e 2, ou 1, 2 e 3. Vamos na 3. É vedado incluir no objeto da licitação, sem qualquer excepcionalidade de regime, a obtenção de recursos financeiros para a execução da licitação, qualquer que seja a origem desses recursos.
Errou! E aí a gente mata a questão. Essa aí tá certa. Olha aí, ó, questão 25. Finalmente, a banca CPCC dessa vez acertou. Porque, de fato, é proibido você incluir a obtenção de recursos financeiros. Exemplo de obtenção de recursos financeiros, uma espécie de patrocínio ou trabalhar com publicidade, né? Isso é vedado no 8666. O contratado não pode fazer isso, a não ser que seja sob regime de concessão. E quando ele diz aqui, ó, sem qualquer excepcionalidade, ele desanda a questão. Porque quando ele diz isso sem qualquer excepcionalidade, ele ignora que tem exceção do regime de concessão. Então, quando o poder público faz uma concessão, ele entrega um bem para o particular pode, neste caso, mediante a concessão, ele pode sim estabelecer meios de obter recursos financeiros, tá certo? Então, o erro dessa alternativa 3 é dizer que não tem exceção. Questão 26, vamos lá. A pandemia do Covid-19 fez com que órgãos da administração direta repensassem a permanência da quantidade de imóveis de que dispõem. A implantação do chamado teletrabalho, ou home office, impulsionou essa decisão. Considerando a Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações, supondo que determinado órgão da administração decida pela alienação de sua sede, é correto afirmar que, deixa eu já te adiantar aqui o seguinte, para alienar qualquer bem, você tem que atender 3 requisitos. 1. Haver interesse público. Ele tem que ser decretado o interesse público. 2. Avaliação prévia. É o famoso lance mínimo. 3. Isso é uma regra que tem exceções, mas em regra, fazer licitação. O quarto requisito vale só para bens imóveis, que é a necessidade de autorização legislativa específica, ou seja, tem que ter lei específica autorizando. Tem que ter uma lei autorizando. Tá certo? Professor, não estou entendendo. Eu te explico. Para a administração pública direta, por exemplo, para a União, para o UFRJ, fazer a venda de um campus que ela tem desativado, precisa ter 1. Autorização legislativa, 2. Decretar o interesse público, 3. Avaliação prévia e 4. Licitação. Sim. Agora, para vender viaturas do UFRJ, esquece a autorização legislativa, basta decretar o interesse público, avaliação prévia e licitação. Beleza? Aí a gente olha para as alternativas. É considerado como condição a apresentação por parte da administração pública da demonstração do interesse público, inclusive para instituições como Petrobras, Banco Nordeste, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco do Paraíba, a Codevasf, para alienação de do imóvel da questão? Tá certo, galera. Apesar da 8666 não ser mais efetivamente aplicada às estatais, elas também têm que apresentar isso. E eu repito, na literalidade da 8666, ainda tem lá estatais. É porque desde que surgiu a 13.303, que não se aplica mais às empresas públicas de sociedade de economia mista. Mas todo mundo tem que decretar o interesse público para fazer alienação de um bem imóvel. Beleza? Então, A, correta. Já é o nosso gabarito. B, a licitação em referência não se aplica o procedimento da investidura. Bom, de fato, quando é feita uma investidura, tem uma situação lá na 8666 que diz que a licitação seria dispensada, tá bom? E aí entra num questionamento. Bom, teríamos que levantar de maneira devida aqui os detalhes para quando será feita essa investidura. Tem requisito lá no 8666 de condições a serem atendidas. Então, é correto afirmar que a licitação em referência não se aplica o procedimento da investidura. Depende da condição. Tá bom? É exceção. C. A modalidade de licitação adequada a ser empregada é o leilão. Leilão é exceção. Eu só posso utilizar o leilão, a grande leila, quando for bens imóveis oriundos de dação em pagamento ou oriundos de processo judicial, tá bom? Quando for oriundo de dação em pagamento ou de processo judicial, beleza. Nós estamos diante de uma possibilidade de leilão. Caso contrário, a regra é a concorrência. Alternativa D, sob nenhuma hipótese é dispensada a licitação. Sob nenhuma hipótese não, porque tem situações, sim,
que a licitação será dispensada. Então, galera, gabarito alternativa A e vamos a 27. Acerca das modalidades, limites e dispensa de licitação, em conformidade com 866, analise. 1. É vedada a habilitação de interessados que não sejam residentes ou sediados no local onde se situar a repartição interessada. Veja bem, então se é uma empresa de São Paulo que não tem sede ou filial aqui no Rio de Janeiro, ela não pode participar de uma licitação no Rio de Janeiro porque ela não é sediada aqui? É isso? Claro que não. Ela está sim habilitada, ela só vai ter que comprovar que ela tem condições de atender a logística necessária. 2. Então a 1 está errada. 2. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de 45 dias na modalidade concurso e de 8 dias úteis no convite. Não são 8. 8 dias úteis é no caso do pregão, que nem está no 866, você nem tem que estudar. Aqui o certo seria 5 dias úteis, no caso do convite. 3. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Observada a necessária qualificação, galera, tu vai lembrar do seguinte, a tomada hoje em dia ela é de 3 pinos. Então você vai lembrar que a tomada de preço tem uma regrinha do terceiro dia, que ela é para o cadastrado ou para o não cadastrado, que até 3 dias antes atenda às condições de cadastramento. 3, correta. 4. É dispensável a licitação quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. O nome disso é licitação deserta, tá bom? Licitação deserta. Deserta é quando ninguém aparece. E aí você, ao invés de perder tempo fazendo uma nova licitação, gastar dinheiro, porque custa, tem que publicar e tudo mais, você contrata direto. Beleza? Logo, galera, a 4 está correta, então nós temos 3 e 4 corretas. Gabarito Bzão, B de salvar, B de bola. Ctrl B no pacote Office salva. Se liga com a informática, hein? 28. Na 866, a 866, estabelece normas gerais de licitações e contratos pertinentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, Estados, DF e municípios. Segundo essa lei, os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão preferencialmente ser celebrados mediante boa essa questão. Porque muita gente passa batido por isso. Se eu estou falando de serviço técnico especializado, é um serviço técnico, né? Lembrando que tem uma modalidade que é utilizada para aquisição de trabalho técnico, artístico ou científico, que é o famoso TAC, que é a modalidade concurso. Então, C de casa é o nosso gabarito. Ok? A Lei 8666/93 normatiza o processo de compras na administração pública e, portanto, deve orientar quaisquer organizações públicas que desejam adquirir bens ou contratar serviços e obras. Associe corretamente a modalidade licitatória à sua respectiva definição. E ali você tem as modalidades. Essa questão veio com o pregão, mas você ignora, o pregão não vai cair, tá bom? Ele não importa para você. E também não foi resposta na questão, então por isso que eu trouxe a questão. Primeiro, aplica-se no caso de seleção de trabalho técnico, artístico ou científico. Acabei de falar, é o TAC. Qual é a resposta aqui? Qual é a resposta aqui? Concurso. Qual o número do concurso? Número 4. Automaticamente já matamos a questão. Segunda assertiva. Destina-se a contratação envolvendo altos valores. Quando é contratação de alto valor, concorrência. Tá bom? Que é o número 1. Olha lá, volta lá. Concorrência. Depois você tem, continua depois aqui, ó, altos valores, grande vulto, aquisição ou alienação de imóveis e também nas licitações internacionais. Lembrando que nas internacionais, se não houver fornecedor do bem ou serviço no país, pode ser convite. E se houver cadastro de fornecedores internacionais, pode ser tomada de preços.
Aí continua. Qualquer interessado pode participar desde que atenda os requisitos mínimos do edital. Concorrência todinha. Outra coisa aqui é que a concorrência é a regra para alienação de bens imóveis, mas a gente já viu que o leilão pode ser utilizado quando o bem imóvel for oriundo de dação em pagamento ou processo judicial. E o terceiro, adequado para contratações de baixos valores, provavelmente deve ser o convite. Não sendo necessária a publicação do edital, tá certo? Eu convido quem eu quiser e depois deixo o edital à disposição dos licitantes cadastrados. Quando? Eu botar nos murais da repartição. Não preciso publicar em diário oficial. Boto nos murais da repartição. Aí diz, a participação é aberta aos fornecedores interessados, escolhidos ou convidados, no mínimo 3. Isso está correto, é o convite. Então, ó, 1 de concorrência, 3 de convite, e assim a gente matou a questão. De acordo com 8666/93, os avisos contendo os resumos de editais das concorrências, tomada de preço, concursos, leilões, deverão ser publicados ao menos uma vez e amplamente divulgados em publicações oficiais, conforme o caso da entidade da administração pública, bem como em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de grande circulação no município ou região. O prazo mínimo da publicação até o recebimento das propostas ou da realização do evento para a modalidade de tomada de preços é... Vamos lá, galera. Quando for concorrência, se for envolvendo técnica, 45 dias. Se for envolvendo preço, apenas preço, 30 dias. Se for tomada de preços, nas mesmas condições aqui, ó, envolvendo técnica, envolvendo somente preço, 30 dias e 15 dias. No caso do convite, a gente já viu na questão anterior aí, 5 dias úteis. No caso do concurso, a gente também viu na questão anterior, 45 dias. E no caso do leilão, 15 dias. Esses são os prazos entre publicidade e data estabelecida para apresentação de propostas. Data, prazo mínimo. Dito isso, vamos lá, alternativa A. 45 dias quando a licitação for melhor técnica ou técnica e preço, e de 15 dias nos demais casos. Bom, primeiro que ele pede aqui, ó, tomada de preço, né? Então, tomada de preço, você já sabe que só podem ser 2, né? 30 ou 15. Botou 45 aqui, eu já elimino. Botou 30 aqui em qualquer caso, esquece, porque é 30 ou 15, dependendo do caso. C, 30 quando for melhor técnica e preço, e 15 nos demais casos. Gabaritaço C de casa. D, 15 em qualquer caso, errou. E A é 15 quando for técnica e preço, está errado, porque é 30. E 5 nos demais casos. Não, nos demais casos é 15 e 30, envolvendo técnica, melhor técnica ou técnica e preço. Beleza, galera?